Olá, como vão vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Arthur Guerra e hoje o tema proposto é trabalharmos justamente a classificação das Constituições. Quando nos propomos a falar sobre classificação das Constituições, o primeiro ponto a ser compreendido é o seguinte. Nós temos vários tipos de classificações. Os nomes divergem na doutrina, mas quando falamos de OAB, nós temos um certo padrão a seguir. Então, para se compreender exatamente o que significa essa classificação das Constituições, primeiro ponto, saber que nós temos vários critérios. Segundo ponto, que esses critérios, dentro de alguns manuais, você pode encontrar significando pontos divergentes, significando coisas diferentes. Mas, para nós, aqui, nós seguiremos exatamente aquele padrão que até hoje foi herdado das provas da OAB e aquele padrão que, quando não trazido nas provas da OAB, é o predominante dentro da doutrina. Pois bem, falar em classificação das Constituições exige um segundo ponto, entender o que é uma Constituição. Entender o que é uma Constituição, então, pressupõe que nós trabalhamos exatamente dois assuntos primordiais. Quando as Constituições surgem pelo mundo, a primeira ideia é de que elas vêm para limitar um poder real. Havia um poder, um rei absolutista, que se impunha perante os nobres e perante a população em geral. E aí nós temos nomes diferentes para isso. Na Inglaterra, os comuns. Na França, os burgueses, servos, camponeses, todos num terceiro estado, prendidos e suportados pelos nobres. E acima de todos esses, sempre, nós teremos um rei absolutista que impõe a sua vontade. Pois bem, quando a população começa a se rebelar contra isso, nós percebemos que são criados escudos de proteção na França através de movimentos liberais em que os sujeitos querem se livrar das amarras daquele rei. Dentro desse pensamento liberal, as ideias primordiais são duas: a limitação do poder real e um conjunto de proteção às pessoas. Se esse Estado se reorganizasse de uma maneira diferente, nós poderíamos, a partir daí, verificar que esse conjunto de novas estruturas faria com que a população fosse protegida de certa forma, na medida em que o rei já não seria mais tão livre para arbitrar da maneira que ele quisesse. Por outro lado, quando nós falamos de um conjunto de garantias, nós estamos falando justamente de direitos e garantias fundamentais, um conjunto de proteções às pessoas para que o rei não pudesse mais invadir as suas casas, tomar o seu patrimônio, matar a sua esposa e seus filhos, simplesmente porque, por exemplo, ele não pagasse um tributo. Então, as Constituições, nós percebemos, elas surgem basicamente tratando de dois assuntos primordiais que têm um objetivo central, qual seja, a limitação do poder real. E quais são esses dois assuntos ou essas duas matérias que aparecem dentro das Constituições? Duas: organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Portanto, por definição, Constituição pressupõe sempre, em qualquer lugar do mundo, que esses dois assuntos sejam tratados: a organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado, tratando ali de separação dos poderes, de povo, território, de como esse poder vai se expandir até o mar territorial, no espaço aéreo, no subsolo e assim por diante. Direitos e garantias fundamentais, aquele conjunto de direitos que está previsto na Constituição. Pois se toda Constituição possui direitos e garantias fundamentais e organização do Estado, essas matérias são cruciais, surge a nossa primeira classificação das Constituições, justamente quanto ao seu conteúdo. Classificar as Constituições quanto ao conteúdo faz-nos pressupor duas tipificações: a Constituição material, em que se organiza o Estado e se trata de direitos e garantias fundamentais. Portanto, a Constituição material, ela vai ter apenas duas matérias sendo tratadas: organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. E a Constituição formal, que trata de organização do Estado, de direitos e garantias fundamentais e mais alguma matéria extra. Por quê? Porque, para ser Constituição, pressupomos esses dois elementos: organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Mas para ser uma Constituição formal, dentro dela nós encontramos um elemento, um dispositivo, um ou vários artigos que tratem de alguma matéria que não é eminentemente constitucional. Ou seja, quando eu digo respeito às Constituições formais, entendam,
Ela tem aquilo que é o básico que toda Constituição tem, organização do Estado e direitos e garantias fundamentais, como seu conteúdo. Mas tem também uma matéria extra, um assunto extra, que podemos exemplificar com a Constituição brasileira. Na Constituição brasileira, no artigo 242, nós encontramos que o Colégio Pedro II, e esse é um exemplo clássico, o Colégio Pedro II está submetido à órbita federal. Ora, temos matérias sobre ciência e tecnologia, temos matéria a respeito de energia, temos matéria a respeito de distribuição de biodiversidade. Então, essas matérias que não são eminentemente constitucionais, pois não tratam diretamente de organização do Estado, nem de direitos e garantias formais, são assuntos que foram inseridos dentro do texto da Constituição e nasceram da mesma maneira que todos os outros artigos de igual importância e de igual hierarquia. Pois se dentro do mesmo texto convivem artigos sobre matéria eminentemente constitucional, como organização do Estado e direitos e garantias fundamentais, e ainda essas outras matérias que por natureza não são constitucionais, mas receberam uma formatação de Constituição, tem o formato de constitucionais, logo podemos dizer que essa Constituição, como um todo, é uma Constituição formal. Portanto, seguimos aqui o parâmetro daquilo que, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se uma matéria como essa, que trata de ciência e tecnologia, de economia, não é eminentemente constitucional, não é por natureza, por essência constitucional, ela se torna constitucional na medida em que ela está acompanhada por outras normas dessa natureza dentro do texto da mesma Constituição. Então, uma Constituição material, ela se resume a trabalhar apenas matérias constitucionais. Exemplo, na Inglaterra, para identificarmos o que é um texto constitucional, nós vamos, já que todas as leis possuem igual hierarquia, pelo menos a hierarquia de aprovação, todas são leis ordinárias, todas são leis aprovadas do mesmo modo, como eu vou saber o que é uma lei constitucional na Inglaterra ou uma lei que seja de matéria não constitucional? Eu já digo pela minha própria apresentação. Na medida em que eu digo que uma lei é materialmente constitucional na Inglaterra, é porque ela trata de um dos dois assuntos, ou organização do Estado ou direitos e garantias fundamentais. Dentro da Inglaterra, nós temos lei que trate do direito à vida, nós temos lei que trate da sucessão real, lei que trate das possibilidades de transmissão do poder dentro da Inglaterra entre um plebeu e um nobre. Então, observe, todas essas matérias dizem respeito à organização do Estado ou direitos e garantias fundamentais. Na Inglaterra, existem leis que não são constitucionais ou de natureza constitucionais. Quais sejam? As leis, por exemplo, sobre circulação do trânsito, sobre uso de celulares em locais fechados ao público, sobre impossibilidade de se fumar nesses mesmos locais. Então, vemos que essas matérias, como não existe na Inglaterra um texto só constitucional, mas vários textos, nós percebemos que essa Constituição inglesa é formada basicamente pelo quê? Pelas leis de natureza constitucional, pelo assunto, e não porque elas foram aprovadas, como a do Brasil, através de uma Assembleia Constituinte em que um documento trate de todas as matérias, incluindo matérias não eminentemente constitucionais. Uma outra classificação que podemos dar às constituições é a que diga respeito ao modo de elaboração. Algumas constituições nascem de uma só assentada, em que, representando a vontade do povo naquele momento, ou representando os dogmas das ciências políticas e jurídicas daquele momento, nós percebemos que a Assembleia Nacional Constituinte ou outro órgão de representação se reúne, escreve o texto e apresenta à população. Essa Constituição, que retrata exatamente um momento específico daquele povo, no seu texto colocando os principais dogmas das ciências política, jurídica e social daquele momento, é justamente uma Constituição conhecida como dogmática. Por outro lado, existem algumas constituições pelo mundo que não são assim. Na verdade, elas são fruto de uma lenta, porém contínua, acumulação de valores sociais, econômicos, culturais, políticos e jurídicos de um povo.
Essa Constituição que vai nascendo no decorrer do tempo, vai sendo formada cada dia um pouquinho, sem que eu perceba uma só parada histórica durante toda essa linha do tempo, para que representantes digam, chegou o momento dessa Constituição, essa é a denominada Constituição histórica. Podemos dizer que a Constituição brasileira, ou todas as constituições que nós já tivemos no Brasil, são constituições dogmáticas, pois sempre percebemos um momento em que alguém, uma autoridade, legítima ou não, para no tempo, escreve o texto constitucional e apresenta esse texto como aquele que vai vigorar no país doravante. Por outro lado, e é o que aconteceu, por exemplo, na Constituição de 88. Em 1988, a nossa Assembleia Nacional Constituinte parou no tempo, reuniu o que havia de mais fervoroso na nossa sociedade naquele momento, como ideias de democracia, como ideias de uma liberdade maior, como ideias de direitos sociais, e reuniu dentro de um texto constitucional aquilo que retratava aquele momento. Por outro lado, quando observamos mais uma vez a Inglaterra, nós notamos que, no decorrer de sua história, como um todo, os valores vão sendo acumulados, que a população junta os seus costumes àquilo que ela entende que possa ser o seu texto constitucional. Nesse sentido, não percebemos na Inglaterra um texto constitucional pronto e acabado como retrato daquela história constitucional inglesa. Na realidade, nós percebemos até a existência de alguns documentos de natureza constitucional que tratam de assuntos constitucionais, mas não percebemos nenhum momento em que o constituinte ou o poder constituinte inglês resolveu parar, resolveu se reunir e assentar naquele documento quais os valores, quais os dogmas verdadeiros daquela história. Percebemos, então, que a Constituição inglesa ela é histórica e a do Brasil uma Constituição dogmática.